Bem-vindo a todos a mais uma série dos vídeos da Real Talks, da CBRE. Nós vamos falar hoje do fechamento do primeiro trimestre, tanto do mercado logístico, tanto do mercado de escritório de São Paulo e Rio de Janeiro. Estou aqui da presença do Daniel Barberini, nosso especialista na área de logística, e o diretor de Land Services da CBRE, Denis Espinosa, para a gente poder trocar um pouco sobre os mercados e falar um pouco também sobre a legislação aí de novos empreendimentos, como é que está aí o setor olhando, os dois setores olhando isso para São Paulo, Rio e para o Brasil também. Né? Começando aqui, falando um pouco de São Paulo, a gente percebeu, assim, só dando linhas gerais, o que a gente vai conversar hoje, a gente percebeu que o primeiro trimestre desse ano foi muito similar a 2021, porque o ano passado a gente teve a variante Delta chegando em março, que até atrapalhou um pouco, as pessoas voltaram para casa, as escolas fecharam por 2 ou 3 semanas. E esse ano a gente teve, além da guerra da Rússia, né, com a Ucrânia, que isso não impactou tanto, mas principalmente a variante Omicron, que veio aqui para ficar 2, 3 semanas também, mas já deu uma suavizada. Mas isso impactou um pouco nos negócios e a gente vai falar um pouco a respeito disso durante essa conversa. Quando a gente entrando um pouco no novo estoque, aí eu passo para o especialista aqui, Denis. Só dando um overview aqui, em São Paulo, a gente teve só 19 mil metros entregues em 2 empreendimentos. Foi 77% menor do que o mesmo período do ano passado e 63% menor que a média dos trimestres da pandemia. Mas o que mais chama atenção é que o ano inteiro a previsão são apenas 2 empreendimentos AAA para serem entregues na cidade como um todo. E representam 1/3 de tudo que foi entregue em termos de área na cidade. Esse impacto, além da questão de mercado, obviamente, mas a legislação traz algum impacto para isso, porque isso não é de agora, isso vem lá de trás, certo? Você pode elucidar aqui o pessoal, além do mercado, o que tem influenciado nessa diminuição de prédios maiores como os AAAs, por exemplo? Bom, Felipe, obrigado de novo pela oportunidade, a gente poder estar aqui conversando a respeito. Sem dúvida, eu acho que a gente está olhando para 2022, já tem um volume de entrega de prédios de escritórios, falando de São Paulo especificamente, bem menor do que o histórico. E, no meu entendimento, sim, um dos fatores que contribuiu para isso foi a própria legislação urbana. Né? Se você pegar hoje em São Paulo, o Plano Diretor Estratégico, né, o chamado PDE, ele foi aprovado em 2014, né, e ele tem vigência até 2029. Mas agora, esse ano, está tendo uma revisão desse plano, tá? Está prevista até dia 31 de julho de 2022. A prefeitura tem que mandar isso para o legislativo, uma proposta de revisão desse plano. E aí esperamos que algumas situações aí sejam corrigidas nessa revisão. Mas de modo geral, se você pegar hoje o zoneamento da cidade de São Paulo, ela não te permite, né, ela não te incentiva a fazer grandes projetos corporativos, por exemplo. Né? Se você pensar projetos como aqui, que é onde a gente está, no Rocha Verá, projetos como o Parque da Cidade, projetos como o WTJK, que são grandes complexos de torre de escritório, hoje na legislação atual não permite fazer isso. Por quê? Existem várias restrições, né? Uma delas é a doação obrigatória. Né? Quando você pega hoje um terreno maior que 20 mil metros na cidade de São Paulo, você é obrigado a doar 30% de área para a prefeitura quando você aprova um projeto. Se você pega ainda situações piores, se você pega um terreno maior que 40 mil metros, você é obrigado a doar 40%. Ou seja, então você tem um impacto econômico, porque imagina uma empresa que é proprietária de um terreno, ela tem uma perda de 30%, 40% imediata do valor do seu ativo, então isso pode às vezes inviabilizar economicamente o empreendimento. E mais do que isso, na hora que a prefeitura aprova o projeto, ela só permite máximo você desenvolver terrenos de até 20 mil metros. Então, volto a dizer, esses grandes complexos que a gente vê na cidade, a legislação atual não permite mais. Então isso vai gerar um problema para desenvolvimento futuro, né, de novos empreendimentos. Soma-se a isso questões aí também como a disponibilidade de CEPAC. Né, é uma dificuldade muito grande, você pega regiões como Faria Lima ou mesmo como Marginal, a disponibilidade de CEPACs é um problema para o investidor na hora que ele está olhando para fazer um futuro prédio. A questão de não ter a disponibilidade quando tem a preços muito elevados. Né, o leilão da Faria Lima, por exemplo, bateu recordes no último leilão, passou de 17 mil reais o metro do CEPAC, então é uma conta muito difícil de fechar. Então isso vai gerando um fator de dificuldade adicional, né, econômica para viabilizar os empreendimentos. Por fim, outros fatores que existem na legislação, como por exemplo, cota de solidariedade. Né? Quando você faz um projeto que tem mais de 20 mil metros de área computável, você é obrigado a pagar para a prefeitura, ou você doa 10% da área do seu terreno para desenvolver habitações de interesse social. Então imagina que você tem um terreno na Faria Lima, hipoteticamente falando, de 50 mil metros. Você automaticamente, na hora que você vai aprovar um projeto, você teria que doar 40%, e ainda, na hora que você vai desenvolver o projeto, ele vai ter mais de 20 mil metros computáveis, você teria que doar 10% desse terreno para fazer habitação de interesse social, que ninguém vai fazer isso na Faria Lima, ou você paga esse valor do terreno para a prefeitura. Então você paga 10% do valor desse terreno. Na prática é isso que os incorporadores fazem para a prefeitura. Então na hora que você coloca custo de CEPAC, custo de cota de solidariedade e a impossibilidade de você desenvolver grandes complexos
você vê que você tem uma série de restrições urbanísticas e econômicas para desenvolver. Aí, além de tudo isso, vem, e já para ajudar um pouquinho mais o incorporador, vem o custo de construção, então. Pois é, não vamos entrar nem nessa seara, que o custo de obra subiu, né, absurdamente. Então, na hora que você coloca todos esses fatores, a gente vê que é uma dificuldade muito grande de se produzir novos projetos, e no meu entender, os projetos que estão hoje sendo desenvolvidos, você pode fazer essa análise, eles estão vindo de legislações anteriores, ou porque eles já estavam previamente aprovados. Então, na hora que acabar essa leva desses projetos que foram aprovados na legislação anterior e realmente começarem a ser feitos projetos nessa legislação nova, vai ter uma dificuldade muito grande de desenvolver esses novos empreendimentos e, consequentemente, toda essa conta para viabilizar, ela vai puxar muito. Ela vai puxar o valor de locação, não vai ter outra forma, porque senão não vai ser possível construir novos empreendimentos, né? E, de novo, essa escassez, a possibilidade de disponibilidade de formatar novos terrenos, ela vai acabar gradualmente abaixando essa taxa de vacância. É outro fator que a gente sabe que impacta em preços de locação. A gente já está vendo isso, inclusive, porque novos empreendimentos são menores, então eles não absorvem tão grandes empresas quanto esses grandes empreendimentos, como o Rocha Verá, como o São Paulo Corporate Towers, que não dá para reproduzir, como você comentou. E na absorção bruta a gente já está vendo isso, porque o primeiro trimestre desse ano ele já foi 50% maior a absorção bruta do que o primeiro trimestre do ano passado. E no AAA, que são os empreendimentos maiores, já foi 100% maior a absorção bruta. Então as empresas já estão vendo isso. E quando você passa isso para a região da Marginal, que é onde tem a maior quantidade de empreendimentos, foi onde teve a maior absorção de empresas grandes, empresas acima de 1.000 metros, 80% da absorção do primeiro trimestre foi na Marginal. Então, é o que você falou, né? Você pega regiões já com essa escassez de produtos, como Faria Lima e tal, e você vem para a região da Marginal onde tem. Daqui a pouco vai acabar acontecendo aqui também. Não é isso? Eu lembro que a gente discutiu já nos trimestres anteriores, né, sobre a resiliência do que a gente chama de jardins ali, Faria Lima, Itaim, pelos motivos que vocês estão mencionando aqui. Então, durante a pandemia, foi um lugar que os preços se mantiveram, enfim, que teve busca por ocupação. Isso ainda, nesse primeiro trimestre, é o que está acontecendo? Continua nessa linha? Os jardins continuam com a sua importância, viu, Daniel? O preço até subiu na região dos jardins, muito pelo que o Denis falou, escassez de produtos. Mas a região da Marginal foi 40% da absorção bruta do trimestre foi na Marginal. E como eu comentei, 80% das empresas grandes, acima de 1.000 metros quadrados, ocupou a Marginal. Então a tendência é que a Marginal em si vai ser ocupada, porque não tem mais espaço nos jardins. A própria região da Paulista também teve uma importância muito grande no trimestre e vem tendo a sua melhoria trimestre a trimestre. Então está extrapolando dos jardins para as outras regiões que são no seu entorno, Marginal, Paulista, Pinheiros, Vila Olímpia. Então isso tende ao quê? Que os espaços sejam ocupados e com novos projetos que a conta só vai fechar em valores de locação mais altos, esses espaços ocupados, o preço tende a subir, porque a vacância do empreendimento tende a cair e da própria região em si. Então o que isso vai gerar? Vai gerar oportunidade agora, gera oportunidade agora para a empresa. Então as empresas têm oportunidade agora de pegar boas condições, porque depois vai ficar mais difícil poder as empresas terem condições favoráveis, uma vez que os prédios novos vão estar com valores mais altos e os que já estão entregues há mais tempo vão ter uma vacância menor. Então, assim, a gente tem a vacância, até entrando nessa questão da vacância, ela se manteve estável nos dois mercados, ela reduziu no mercado geral, mas na região da Paulista, no intervalo de um ano, de 2021 até 2022, o primeiro trimestre, reduziu em 6,7 pontos percentuais. É muita coisa no mercado AAA. Então você vê que o de qualidade sempre é o que as empresas buscam primeiro. Quando você vai para os jardins, essa redução foi em torno de 2,6 pontos percentuais. Então foi realmente uma redução bem drástica, bem grande, que acompanhou esse período todo. Então a gente vê já isso aumentando gradativamente. Tá? Mas até só para terminar um pouco falar de São Paulo, como é que a demanda se comportou nesse período todo? Então você vê que os números já foram favoráveis na absorção bruta, na vacância, a absorção líquida também ela teve uma melhora gradativa, foi o terceiro trimestre consecutivo da absorção líquida positiva no mercado geral, porque as devoluções diminuíram 12% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, as empresas estão devolvendo menos, na verdade, elas estão voltando para os escritórios. Óbvio que você teve essa questão da Omicron que atrapalhou, como foi no primeiro trimestre do ano passado com a variante Delta. E só que a gente entende o seguinte, o mercado geral, ele manteve estável, porque no primeiro trimestre as empresas buscaram sim já espaços para ocupar no segundo semestre desse ano. Então elas fizeram locações. Só que aquelas que queriam talvez gastar mais no AAA, no Flight Quality, seguraram um pouco isso. E a gente viu que isso aconteceu ano passado e jogou para o segundo trimestre de 2021. Então essa tendência para o segundo trimestre de 2022, a gente espera que o AAA suba também, já a ocupação muito mais e a vacância caia gradativamente assim até o final do ano. Óbvio, a gente tem a questão da eleição esse ano que vai impactar todos os mercados, mas acho que
as empresas já estão acostumadas com esse cenário, né? Então a gente espera sim uma redução da vacância no mercado geral e AAA durante o ano, até pela escassez da entrega, e que isso extrapole um pouco para as regiões como Paulista e Marginal, uma vez que nos Jardins os prédios já estão 100% ocupados, Bima 32 100% ocupado, Faria Lima Square, Faria Lima Financial Center, Bima 31, o Vera Cruz. Então esses empreendimentos já estão quase 100% ocupados, não tendo área para grandes ocupantes, o que gera espaço para marginal. Agora entrando um pouco na parte de logística, né, Daniel? Acho que no escritório a gente tem esses desafios, mas o mercado está correspondendo bem. Na parte de logística, isso vem acontecendo aí gradativamente durante a pandemia. Como se comportou agora o primeiro trimestre aí com essas variantes que a gente teve no mundo? Eu acho que algumas observações suas sobre o escritório valem aqui para o mercado logístico, né? O mercado vem muito forte aí nos últimos anos, pós-pandemia aí, desde o início da pandemia, as absorções batendo recorde, entrega batendo recorde no mercado de São Paulo, quer dizer, muito forte. E a gente teve um primeiro trimestre mais lento, né, mais parecido aí com o mercado de escritórios. Ele não acompanhou o que vinha acontecendo nos trimestres anteriores. Eu acho que um ponto de destaque para o mercado logístico nesse primeiro tri foram as entregas. A gente teve muita pouca entrega, muito pouco galpão pronto sendo entregue nesse primeiro trimestre. A gente teve aí menos de 50 mil metros quadrados. Isso é praticamente nada para o nosso mercado. Então, isso acaba impactando aí as nossas transações. Por outro lado, a gente está prevendo, isso já é galpão em construção, então não é, né, já são projetos aprovados, coisas que já estão acontecendo, 1.700.000 metros quadrados até o final desse ano. Então, a gente não aconteceu nada no primeiro tri, mas tem muita coisa aí para acontecer, né, ao longo do ano. E se a gente for ver aí, são 40 projetos, 40 novos condomínios que devem ser entregues até dezembro. E como está distribuído isso aqui em São Paulo? Raio 30, Raio 60, como é que está distribuída essa entrega desse novo estoque? O Raio 30 ele é a maior parte do estoque. A gente está falando de 16 milhões de metros quadrados, né, o estoque de São Paulo. Metade disso, um pouco mais de 8 milhões, está dentro do Raio 30. Então ele prevalece também nas entregas, né, é um mercado que tem uma liquidez alta, muita procura. Pouco mais de 60% do que vai ser entregue vai acompanhar aí pela ordem Cajamar, né, sem dúvida é o maior mercado hoje do Raio 30, ele vai ser o maior volume de entregas. Guarulhos vai ter uma entrega significativa. Aquele eixo da Castelo Branco, né, principalmente indo até Araçariguama, ali, quilômetro 40, quilômetro 50 da Castelo, tem entregas significativas. E a cidade de São Paulo, né, indo naquele... Também a gente discutiu anteriormente sobre o crescimento do e-commerce, as entregas mais rápidas. Tem alguns condomínios aí dentro do município de São Paulo, também previstos até o final do ano. Então isso dá um pouco mais de 60%, e os outros 40% estão distribuídos aí em outras 10 regiões, né? Então mais pulverizado. Falando do lado do investidor, do desenvolvedor logístico, né, é notório que a maior liquidez, o maior interesse deles realmente fique dentro dessa região Raio 30, né? Alguns grupos olham outras regiões, mas eu acho que a região Raio 30 é unânime do lado do investidor. E como você falou, o novo estoque também tem bastante coisa vindo dentro dessa região. Mas do ponto de vista de demanda, você considera também que a grande maioria das demandas também estão focadas dentro do Raio 30, então a demanda está alinhada com o que está sendo produzido e alinhada com esse interesse do investidor? Eu imagino que sim, mas queria ouvir um pouquinho de você como especialista da parte de locação. No primeiro trimestre, a gente teve aí, né, eu acho que meio que parecido com os escritórios, são demandas que vieram do fim de 2021, que acabaram concluindo os negócios e tal. E aí são demandas principalmente para varejo, né, seja ele eletrônico ou físico, loja física, abaixo aí de 10 mil metros quadrados, né, não foram grandes demandas. Mas como a gente já vinha de uma vacância baixa, o Raio 30, por exemplo, está com 8% de vacância. Fechou o primeiro trimestre. Isso é um volume, você não tem grandes espaços contínuos. A gente está aí esperando, né, apesar de a gente ter tido uma absorção líquida muito baixa nesse primeiro trimestre, aí foram 70 mil metros quadrados, é pouco para o nosso mercado. A gente não computou pré-locações que aconteceram o ano passado de galpões que ainda estão em construção, né? Eles vão ser entregues e já aconteceram. E é uma absorção líquida na veia, porque são expansões, essas empresas não vão deixar nenhum galpão para ocupar esses novos empreendimentos. Essas pré-locações são mais de 250 mil metros quadrados. A gente está falando aí quase de 260 mil metros quadrados, além dos 70 mil que já foram computados. Então a gente está falando de uma absorção líquida de mais de 300 mil metros quadrados, já aconteceu esse ano, né? Ela só não entrou ainda. E disso, 70%, mais de 70% desse total, de 320, 300 e poucos mil metros, é no Raio 30, né, que mostra a importância aí desses mercados próximos a São Paulo para a nossa absorção, para o crescimento. Se a gente for ver também, assim, dos 1 milhão e 700 que eu mencionei que vão ser entregues, a gente já teve 1 milhão e 600 de entrega computado aí no final de 2021, quer dizer, e a vacância continuou caindo. Então, 1 milhão e 600 que vai entrar não é um número
né, se a demanda continuar, e aí tem essas variáveis que a gente já falou sobre o escritório, que também funciona para o nosso mercado, a gente vai ter um bom ano, né? Essa é a nossa expectativa. Obrigado, Daniel, compartilhar com a gente aí. Entendo que realmente os mercados meio se conectam, né? Extrapola da Faria Lima, extrapola do Raio 30 e até Campinas. Exatamente, a gente tem baixas entregas, né? No raio 120, por exemplo, a gente teve um volume de entrega 10% do que a gente está prevendo esse ano, vai ser só no raio 120. Você tem tido transações e a vacância, que era 29% antes da pandemia, em 2019, hoje já está em 16%, principalmente pelo baixo volume de entregas. A gente tem um volume de entrega maior próximo a São Paulo, esses mercados menor, tem transação e a vacância está cedendo. E pelo visto não é só São Paulo, né? Campinas, aí outros estados, tudo realmente movimentando essa área de logística. E aí até passo agora para a gente falar do Rio de Janeiro. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, eu já jogo a bola para você, Denis, porque a questão do novo estoque é inexistente praticamente no mercado de escritórios do Rio. Faz 3 anos que a gente não tem entrega de empreendimentos, os próximos 2 anos tem uma entrega por ano só, que é de ocupação, ou seja, a empresa vai construir o novo estoque para ocupar, uma na região da Barra, que é a Taesa, e o ano que vem a Procuradoria no centro do Rio de Janeiro, que talvez possa até ser postergado. Então, uma hora essa conta vai chegar, porque não tem milagre, empreendimento não sendo entregue, isso mexe com o mercado do Rio. O que você... É só mercadológico? O que o Rio de Janeiro... a legislação também atrapalha, como São Paulo aí? Sem dúvida, a questão mercadológica no Rio foi o principal impacto aí da ausência de novo estoque, de novos prédios sendo produzidos, né, de escritórios na cidade. Mas existe também um impacto da própria legislação, né? Se você pensar o Rio de Janeiro, né, ele tem uma característica geográfica que historicamente dificultou sempre o desenvolvimento de novos projetos, né? O Rio está entre o mar e as montanhas, então a disponibilidade de terreno sempre foi um problema no Rio de Janeiro, sempre controlou, né, o novo estoque. Daí até então, até que uma década atrás mais ou menos, acabou surgindo a nova região do centro, que é a região do Porto Maravilha, onde começaram a desenvolver novos projetos e, enfim, eu acho que foi um pulmão aí para o Rio de Janeiro poder crescer do ponto de vista de escritório. Agora, se você pegar o histórico desses últimos anos também, de novo, além do mercado, que sem dúvida foi uma questão mercadológica muito forte, né, que impactou esse mercado do Rio, mas a questão do zoneamento... Dentro do Porto, mesmo sendo criada uma nova região, você tinha uma região incentivada com potencial construtivo alto que você precisava comprar CEPACs. O custo do CEPAC era altíssimo, né, inviabilizou uma série de projetos, a gente esteve envolvido em alguns deles que realmente a conta não fechava em função do custo do CEPAC, então tinha um problema, vamos chamar, econômico, porque acabava sendo inviável os preços de locação versus os custos de produção. E tinha uma questão também, que eu diria uma questão societária, porque os CEPACs acabaram sendo comprados 100% deles pela Caixa, ficaram na mão da Caixa. Então você tinha uma questão societária que necessariamente, no passado pelo menos, a Caixa queria participar dos empreendimentos como permutante, ou seja, ela entrava com o CEPACs e ficava como permutante, e aí, obviamente, tem empresas, tem fundos que nem todos queriam ter um sócio no negócio. Então isso dificultou muito também o desenvolvimento de novos projetos na região do Porto Maravilha. Entendi. Isso é uma pena realmente, porque o mercado do Rio de Janeiro ele já vem melhorando trimestre a trimestre. Tá? Então a gente tem os últimos 3 trimestres um crescimento da absorção. Comparando a absorção bruta que nós tivemos no primeiro trimestre do ano passado com agora foi 85% maior no mercado geral. No AAA foi 80% maior. Então isso foi concentrado em regiões como Barra, como outros, e Centro. Então o Centro voltou a ter esse apelo também. Se você tivesse eventualmente novos empreendimentos na região do Porto, talvez pudesse impactar um pouco o Centro. Mas as empresas têm buscado o Centro também. E isso é um alento, porque realmente o Centro vinha sofrendo aí com a pandemia. E as devoluções? Assim, se a gente for pensando pelo outro lado, nas devoluções, tem tido ainda grandes espaços, devoluções significativas no Rio? Olha, as devoluções do Rio de Janeiro, elas sempre vão acontecer como em qualquer mercado, porque uma vez que você faz a relocalização, a empresa devolve o espaço anterior. Então isso é normal. A diferença é que o mercado de São Paulo sofreu muito mais da pandemia do que o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já vinha de baixa. Já vinha as empresas enxutas em tamanho e a absorção líquida negativa que teve no Rio foi mais por falta de transação do que por devolução. Porque as devoluções que aconteceram no Rio de Janeiro o ano passado, elas aconteceram muito mais por conta de relocalizações de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, que tinham sido feitas antes. Tá? Então, foi isso que movimentou. Esse ano, praticamente, você não tem essa previsão. Tem empresas devolvendo porque estão relocalizando de escritórios, mas nada impactado com relação à pandemia. E as devoluções elas continuam concentradas 97% em empresas que ocupam áreas abaixo de 1.000 metros quadrados. Então são empresas menores, que movimentam sempre, às vezes elas estão crescendo também, então tudo isso movimenta o mercado. Mas o destaque das movimentações continua sendo a questão do life science, a questão de educação
e a questão do mercado financeiro. Então, ou seja, a demanda no Rio de Janeiro está se comportando muito bem, perdeu a dependência do óleo e gás, a matriz de ocupação do Rio de Janeiro está se diversificando, o que tem ajudado bastante. E isso está refletindo na vacância. Você não tem o novo estoque, que isso realmente nesse ponto é positivo, porque ela reduz a questão da vacância. Ela caiu 0,5 pontos percentuais no mercado geral e 0,2 no mercado classe A+. Tá? Isso frente ao mesmo período do ano passado. E o destaque, a gente pode dar o destaque para a região do Botafogo, que caiu 1,8 pontos percentuais nesse segmento classe A+. A região do Botafogo trouxe muitas empresas buscando uma melhoria de ocupação no primeiro momento e agora está se buscando indo para o centro, porque o próprio Botafogo não tem tanto, pela questão geográfica, né, não tem tanta disponibilidade de novos empreendimentos e dos empreendimentos antigos para ocupação. Então, de novo, transborda um pouco mais para o centro, o pessoal volta para o centro. A questão da demanda, só agora para a gente poder finalizar, então essa matriz de ocupação é muito importante. Tá? 47% da ocupação do primeiro trimestre foram de empresas de life science, como eu falei, financeira e educação. Então essa dependência do óleo e gás, ela está cada vez menor. Óbvio que o óleo e gás está crescendo, tende a melhorar, até por conta do preço do barril, tudo isso que está acontecendo no mundo. Então isso puxa as empresas a produzir mais, o mundo está puxando o Brasil para produzir mais, para poder ter até um consumo nacional maior e poder exportar para o mundo, por conta da guerra que está acontecendo agora, e vão ser resquícios, consequência para os próximos anos também. Então, isso tende a melhorar o óleo e gás e a área de serviços também. Então, tudo junto puxando, a gente espera que o Rio de Janeiro tenha um crescimento muito bom esse ano, que já era previsto que acontecesse em 2020. Infelizmente a pandemia atrapalhou. Então na parte de escritórios, acho que a gente encerra a parte do Rio de Janeiro. E logística, eu acho que se comportou mais ou menos parecido com São Paulo, né, Daniel? A gente sempre vem falando isso, que o Rio de Janeiro está acompanhando, apesar dos pesares de questão de novo estoque foi restrita nos últimos anos, né? Eu acho que esse é o destaque, né? Sem dúvida que no Rio as entregas muito baixas e a demanda, como em São Paulo, né? A pandemia aumentou o volume de absorção. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tinha uma vacância aí de 2019, antes, né, no primeiro TRI de 2019, 28% no Rio de Janeiro. A gente fechou esse trimestre agora em 14%. Quer dizer, ela praticamente caiu pela metade aí nesses 3 anos. Então, o cenário a gente vem absorvendo aí. Pra você ter uma ideia, a absorção bruta, né, a movimentação no Rio de Janeiro fechou ano passado em 520 mil metros. Esse ano a gente já teve, no primeiro trimestre, 160 mil de absorção bruta. Desses 160 mil, pouco mais de 100 mil metros de absorção líquida, de crescimento, né, que já é 20% maior do que o ano passado. Então, se a gente já teve uma absorção bruta recorde, esse ano a tendência é ir na mesma linha. E você não tem entrega, continua tendo uma baixa previsão de entrega. Esse ano aí 180 mil metros, quer dizer, mais ou menos na linha do que a gente vinha absorvendo nos anos anteriores. A média de absorção líquida em torno de 200 mil, quer dizer, maior do que está sendo entregue. A tendência é que a gente continue tendo uma queda de vacância no Rio de Janeiro, né? E é cada vez menos espaços contínuos grandes, né? Então você vai reduzindo essa oferta para módulos, para áreas de uma forma mais pulverizada. Então é um cenário, do ponto de vista de ocupação, quem está olhando o Rio e tal, tem que se antecipar. Mais ou menos naquela linha que a gente estava falando de quando a escassez vai acontecendo, você já tem que antecipar essa decisão, porque você pode ficar sem espaço. E o Rio de Janeiro está tendo a mesma tendência como São Paulo, Daniel? Assim, a grande maioria das demandas estão focadas também no raio 30, no caso da região Rio 30, né, que a gente denomina? Sim, mas a gente vê também grandes transações, né, no que a gente chama de raio 60 do Rio, nas duas regiões. E é onde você tem grandes áreas contínuas dessa vacância, você ainda consegue ter uma alocação de 40 mil, 30 mil, 50 mil metros. Então, está tendo liquidez e você está tendo grandes transações no raio 60. O raio 30 foi o destaque, sem dúvida, aí, né, dos semestres anteriores. A gente já mencionou aqui, mas a Prologis teve um empreendimento que foi um sucesso, praticamente todo pré-alocado, grande e muito bem ocupado. Ele puxou muito essa absorção e agora está 100% ocupado. Você vê que começa a migrar essas transações para os outros raios, para outros empreendimentos. Aí você vê que a gente, acho que foi providencial só vindo aqui, dessa vez no Real Talk desse primeiro trimestre, porque o novo estoque está impactando. A gente está falando agora do Rio de Janeiro, em São Paulo também, questão da legislação, né? O Rio está meio que na contramão de São Paulo, né? Porque São Paulo a gente vê bastante entrega e bastante movimentação.
No Rio a gente vê bastante movimentação, mas a gente vê pouca entrega. pouca entrega. Mesmo tanto no mercado de escritórios quanto no mercado logístico. Que a absorção líquida no Rio também ela foi positiva, o segundo trimestre positivo no mercado geral no classe A+. Então, realmente foi providencial a sua vinda aqui, Denis. Obrigado Eu que agradeço por comparecer. pela Daniel, oportunidade. obrigado por compartilhar com a gente o fechamento do primeiro trimestre. E agradeço a todos por assistir novamente uma série de Real Talks nesse fechamento do primeiro trimestre de escritórios logísticos, mercado de São Paulo e Rio de Janeiro.